Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Então, tá bom. Para você que está nos assistindo, bom dia para você também. É um prazer saber que estamos com você nessa manhã e que você nos permitiu chegar à sua sala, chegar à sua casa para falar da palavra do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías. Isaías é um profeta conhecido como o maior profeta do Antigo Testamento. Isaías profetizou mesmo entre 600 e 800 anos antes de Cristo, profetizou detalhes a respeito de Jesus que nenhum outro profeta falou. Falou da questão da figura de Jesus, dos traços de Jesus, falou de coisas profundas da vinda de Jesus Cristo. Mas Isaías também profetizou para o povo da sua época. Isaías, no seu livro, denunciou a maldade do povo de Israel, falou do castigo de Deus que viria sobre o povo de Israel, e Isaías também falou sobre o consolo de Deus para Israel, que estaria passando por pelo período do exílio. Vale lembrar que Isaías profetizou 200 anos antes do exílio. Então, o que nós vamos ler aqui, Isaías profetizou para que valesse até muito mais que 200 anos após, 200 anos após a sua existência. E aí, nesse processo de denúncia, nesse processo de consolo em que Isaías está profetizando ao povo, está entre os capítulos 60 e 63 o consolo de Deus ao seu povo. E eu escolhi aqui para nós falarmos o capítulo 61, que é consolo de Deus para o seu povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, uma coisa interessante, Isaías está profetizando e na sua mente, ali, nos seus olhos, vendo o povo de Israel. Então você pode, num primeiro olhar, dizer, não, mas essa profecia é para o povo de Israel. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente vê uma coisa linda acontecendo. Jesus entra no templo, senta, recebe do servo do templo o rolo, abre o rolo, lê trechos de Isaías 61, fecha o rolo, dá para o servo do templo, e aí olha para as pessoas e fala, hoje se cumpriu essa profecia. E aí, querido, quando nós olhamos para o Calvário e nós vemos ali Jesus espalhando graça sobre a sua igreja, nós podemos entender que as palavras do livro de Isaías, ditas para o povo de Israel, que através de Jesus Cristo recaem também sobre nós, como consolo de Deus para o aflito, para o necessitado, para o angustiado. Ou seja, o que está sendo dito aqui vale para mim e vale para você, graças a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então aí vamos ler Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus.
comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Falando de Isaías capítulo 61, existem algumas coisas importantes nesse texto que eu quero falar com você. E eu quero começar do capítulo 1, do versículo 1, onde diz que há uma relação entre a unção e a presença do Espírito. Veja que o texto diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre a pessoa em que o Senhor ungiu. Ok? E isso se aplica a todas as pessoas que servem a Deus. Isso se aplica para todas as pessoas que querem servir a Deus. Se você tem no seu coração o desejo de servir a Deus, saiba disso, que a unção e a presença do Espírito não andam por caminhos diferentes. Então, se você quer servir a Deus, você precisa entender que tem que andar na mesma linha, no mesmo caminho da direção do Espírito. Porque onde está o ungido, está o Espírito. É isso que o texto também nos diz. E aí, queridos, é importante eu dizer para você o seguinte: quer unção para servir a Deus? Tenha compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, conte com a unção de Deus na sua vida. Ok? Esse texto traz isso aqui, que é uma verdade linda, maravilhosa. Segunda observação importante: é necessário você saber que a unção implica em trabalhar para o Senhor. Veja quantos verbos aqui de ação esse versículo 1, 2 e 3 expressa para a gente. Ungiu, para pregar, anunciar, para proclamar, para libertar, para cobrir. Então, ser ungido pelo Senhor implica em trabalhar para o Senhor, em fazer coisas para Deus, na presença do Espírito. E aí eu quero destacar para vocês 3 dimensões, aqui nesses versículos, que Deus age com o seu consolo para o seu povo. Primeira dimensão, ainda no versículo 1, eu quero dizer a você que o consolo de Deus tem uma ação proclamativa. Veja, o ungido do Senhor recebe lá a unção para pregar as boas novas, proclamar ali aos quebrantados, anunciar, liberdade aos quebrantados. Então há em Deus essa preocupação de primeiro alcançar o seu povo com esta ação proclamativa, com essa ação do Evangelho. É Deus enviando o Evangelho para te alcançar. É Deus enviando o Evangelho para que você seja alcançado por Ele. E é importante a gente ouvir isso, porque quando Deus se dispõe a alcançar o seu povo através da proclamação do Evangelho, eu entendo e creio que o Evangelho é a voz de Deus contra a maldade do mundo. O Evangelho é a voz de Deus para consolo do seu povo.
E o Evangelho é a voz de Deus contra as prisões desta vida. Desculpe, para quem está sendo o texto do Isaías 61? Para o povo que queria, né, mas na época que ouviria isso aí seria consolado, passaria pelo cativeiro. O povo que seria humilhado, aflito, atingido. Então, queridos, o Evangelho ele tem esse poder de te alcançar em meio à aflição e te ajudar. Segunda dimensão do poder do Evangelho no povo de Deus. O Evangelho tem o poder terapêutico, tanto para a alma quanto para o corpo. Porque a maldade do mundo não se contenta somente em afligir a alma da pessoa. Nós sabemos de diversos casos de pessoas que têm a sua saúde afligida por conta do estado emocional. As pessoas às vezes ficam doentes, às vezes até pioram o seu quadro de saúde e por conta do estado emocional. Também nós temos visto vários esforços, como por exemplo dos doutores da alegria, em elevar o ânimo da pessoa, de pessoas, de paciente, para ajudar na sua recuperação. Então o Evangelho, aquilo que se pratica agora, o Evangelho já vinha falando há muito tempo antes, que é necessário a esse ânimo. E Deus, como sabe disso, também tem esse poder terapêutico para a alma. Não é à toa que as boas novas são pregadas aos quebrantados e também a necessidade de cura aos quebrantados de coração. Porque as maldades do mundo podem sim te afligir de uma maneira muito grave. O quebrantado aqui, querido, desse texto, é a pessoa que teve a sua alma e as suas emoções arrastadas e arrasadas pelas humilhações e também pelas injustiças. Olha para o povo do cativeiro, que era o povo que Isaías estava vislumbrando. Mas agora olha para você. Talvez a sua alma, talvez o seu coração, talvez o seu íntimo esteja arrasado de tanta humilhação, de tanta perseguição, de tanta injustiça. É com você que o Evangelho está falando agora. É com você, ok? Por que ele fala isso? Porque o Evangelho tem esse poder, como é terapêutico, de mudar o nosso ânimo, alcançar a nossa alma, renovar as nossas forças. Porque as boas novas é o único remédio que tem o poder para restaurar o brilho, a sua alegria e restaurar a sua confiança, que tanto a maldade quanto o pecado tentaram roubar de você. Deus ele quer te restaurar no seu interiormente por conta e através do Evangelho. É isso que ele quer fazer através de você. Terceira dimensão do Evangelho, que a gente vê aqui ainda no versículo 1, é que o Evangelho é poderoso. E aí é poderoso porque o Espírito, Deus, não se preocupa só em proclamar, mas ele além de proclamar, ele também faz. E aí no finalzinho do versículo 1 diz, pôr em liberdade os algemados. Não vou só proclamar, mas eu vou sim, de fato, libertar, exercer libertação sobre esse povo. O Evangelho é poderoso para libertar qualquer pessoa que sofra de angústia. O Evangelho é poderoso para libertar qualquer pessoa que esteja passando por prisões espirituais, por prisões emocionais e até por prisões físicas. Creia no poder do Evangelho, que ele tem esse poder de te alcançar, de libertar e de libertar qualquer pessoa que você conheça, seja ela quem for. Porque o objetivo, o alvo do Evangelho são exatamente as pessoas excluídas e as pessoas humilhadas. Pessoas que conhecem de perto quais são as feridas da injustiça, quais são as feridas da maldade, quais são as feridas que a maldade provocou nela. Pessoas atingidas pelas dificuldades, pessoas atingidas por um sistema que as diminui, que as anula, que adoece e que tenta, de uma certa forma, sufocar a sua alma. Eu fico muito à vontade em poder falar isso do Evangelho, porque eu sei que se você está aqui agora de manhã, é porque Deus quer que você ouça isso. Então, se você, na sua intimidade, no seu contexto, você se enxerga dentro desse texto,
É para você que o Evangelho está falando. E é você que o Senhor quer consolar. Porque Ele quer que você saiba que o Evangelho tem poder para te tirar dessa situação. Ah, mas não chegou ainda. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua vez. Deus está te falando, estou contigo durante todo esse tempo, estarei cuidando de você durante todo esse tempo. Essa situação vai ter um fim. Versículo 2, acontece uma coisa interessante aqui. Deus deixa de tratar um pouco dessa questão do aflito, do angustiado, e Ele fala um pouquinho da sua agenda. E aí ele fala que o ungido está nessa agenda, né? E aí Deus fala, olha, vou apregoar o ano aceitável do Senhor e também o dia da vingança do nosso Deus. Esse texto me diz, queridos, que Deus está vendo toda a maldade no mundo. Deus está vendo aquilo que acontece com você. Deus está vendo toda a humilhação que se passa com o seu povo. E Deus está dizendo que irá exercer juízo. Vai chegar o tempo da vingança do Senhor. E não somente isso, esse versículo me diz que todo o sofrimento é passageiro, toda angústia está com os dias contados. E esse texto me remete para o Salmo 9, versículo 18, que me faz lembrar o seguinte: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança do aflito não será frustrada. Deus, Ele tem essa preocupação de dizer isso para você. É só por um tempo. Vai acabar. Isso vai chegar no final. Fique tranquilo. É só por um tempo. Ainda no versículo 2, o Espírito tem essa preocupação de dizer que quer consolar aqueles que choram. Deus entende a sua dor, queridos. A palavra usada aqui no original para a expressão chora é o nome Abel, a palavra Abel. E Abel representa aqui o choro daqueles injustiçados, o choro dos humilhados, o choro daqueles alcançados por calamidade. Deus está dizendo nessa manhã que quer consolar o seu povo que está passando por essa situação. Deus está dizendo que quer te alcançar. Conhece a sua realidade, conhece a sua história. O Evangelho neste momento é alívio para as nossas dores, porque Deus está dizendo, eu me importo com a sua dor. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua realidade. E na dor mais profunda da sua alma, Jesus quer te consolar. De uma maneira poderosa, tremenda e profunda. Versículo 3. A Bíblia nos diz que esta obra do Senhor não é somente uma obra interna, mas ela é também uma obra externa. Veja que o texto diz que Ele vai colocar naquelas pessoas que estão em Sião, que estão de luto, vai colocar coroa ao invés de cinza. Cinza representa a total anulação do eu. Óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Então aquele que está chorando, angustiado, se sentindo anulado, Deus vai colocar um ressignificado em você, vai te dar essa alegria para que você starte esse ressignificado para a sua vida. Sua alegria. Você que está se sentindo angustiado, Deus quer te alcançar de uma forma que você encontre alívio. Há uma nova identidade para o seu povo. De uma maneira aqui externa, que isso vai acontecer. Porque Deus quer ver o seu povo refletindo a sua glória. Esta é a questão. Deus não quer ver você refletindo só tristeza, angústia, lamento, dor. Oh, e o que você faz? Não, eu sirvo a Deus. Tal. Não, Deus quer que a glória dele seja refletida através de você. E aí Ele se preocupa não em mudar somente o seu interior, mas de alguma forma também mudar o seu exterior. Como Ele vai fazer isso? Tirando de você toda a aparência de derrota, toda a aparência de tristeza, toda a aparência de calamidade. Deus vai fazer com que, de alguma forma, essa transformação no seu interior seja refletida para o seu exterior. Mas a questão é, de alguma forma as pessoas vão olhar para você e vão notar algo diferente. E vão notar uma diferença.
vão notar que você espelha uma esperança, que você espelha uma alegria, que você espelha uma convicção. E isso é glória de Deus através de você. Essa é a questão. Tudo o que há de bom em você e foi anulado pelas dificuldades da vida será renovado para você perceber esse real significado da sua vida. E aí vem esses elementos, coroa, óleo de alegria, veste de louvor, porque assim como uma pessoa se produz para uma festa, desta forma essa alegria será restaurada, essa alegria será expressa através de você. E assim como uma pessoa está jubilante ao ir para uma festa, assim você também estará ao ir de encontro para Deus, ao ir nos seus compromissos. Deus está dizendo para você o seguinte, através do Evangelho: não é somente de lágrimas a sua vida, mas também será de alegria. Não é somente de tristeza, mas também será de festas. Então, fique tranquilo, descansa no Senhor, porque Ele quer te alcançar com isso. Versículo 3 me faz lembrar ainda que essa transformação, ela não tem como objetivo somente a nossa felicidade. O objetivo final dessa transformação que Deus está mencionando não é a sua e a minha felicidade. Veja o que diz o final do versículo 3, né? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. O carvalho, querido, é uma árvore imponente, é uma árvore que quando você olha, enche os olhos. Deus quer que seja assim quando as pessoas olharem para você. Deus quer que a justiça dele seja notada através da sua vida. Deus quer que a justiça dele seja notada através de você. Que ao olharem para você e falam: puxa vida, mas essa pessoa estava passando, sofrendo, triste, angustiada, perseguida, não dávamos nada por ela, e agora deu a volta por cima, mudou sua história, mudou sua trajetória, mudou seu ânimo, mudou o seu diálogo, mudou a sua forma de agir e de pensar. O que está acontecendo? É essa justiça que Deus quer que expresse. Outra coisa que eu aprendo através desse versículo é que a minha e a sua existência, ela está aqui para glorificar a Deus. Sua existência existe, você existe, aliás, né? Sua existência existe, é redundância, mas você existe para glorificar a Deus. Outra lição que esse texto, que esse versículo nos traz e que me assusta de uma certa forma, mas eu vou dizer porque ele nos traz isso, porque você foi plantado para a glória dele. Então, se por algum momento você se identifica num quadro de luta, num quadro de perseguição, e até mesmo se sentindo injustiçado, quero dizer a você que de alguma forma Deus plantou você nesse contexto para que a glória dele seja refletida através de você. Aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que estão contando vantagem a seu respeito agora, em algum momento terão que se calar e glorificar a Deus e entender que Deus é Deus e Ele é quem mudou a sua história. Esse texto me traz isso, porque está dizendo: olha, foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Esse é você. Esse sou eu. Esse é o povo de Deus. Faz sentido para você isso? Pelo menos para um ou dois aí faz. Beleza. Maravilha. Ok? Vamos embora. A Bíblia nos diz, querido, também, e aí aqui olhando já para o versículo 4, que essa restauração de Deus não significa descanso, não significa ficar de boa ali esperando a hora em que Deus vai mandar raio, trovão, relâmpago, um anjo vai descer do céu e vai vir falar: esse aqui é meu servo, não toca nele. Não, não é isso. Versículo 4 diz que uma parte é feita pelas pessoas. Olha lá: edificarão os lugares, restaurarão aqueles lugares que foram destruídos, renovarão lugares que foram destruídos de geração em geração. Então há uma parte nossa, há uma parte humana nesse processo. Porque após essa mudança pessoal que Deus produz em você, querido, as ruínas estão diante dos olhos. E aí o que a gente faz? O que está no chão precisa ser erguido. O que você precisa fazer para que a sua vida siga o curso? O que você precisa fazer?
Você precisa voltar a estudar, você precisa procurar emprego, você precisa redigir um currículo. O que você precisa fazer para que a sua vida tome o circo? Continue o seu curso. Porque o que você tem que construir, você tem que construir. Retome a sua vida. Cristo foi revelado para pôr fim às destruições na sua vida, inclusive aquelas destruições de anos. Sabe quando você crê não, quando você está dentro de um contexto que você fala, olha, minha família veio vivendo esse contexto, eu não consigo sair daquele bairro, eu não consigo sair daquele estilo de casa, eu não consigo fugir daquele ramo de profissão, eu não consigo chegar numa faculdade, as limitações do meu contexto são muito fortes, são muito intensas, desde os meus avós, é isso. Quero dizer para você que Jesus se manifestou a você para pôr fim neste processo e dizer a você que você pode sim iniciar uma nova vida. Chega! Não se entregue a isso. Pare de remoer as derrotas do passado. Comece a olhar para frente. Confie, acredite no Senhor. Às vezes as pessoas ficam, mas 20 anos eu não fiz isso, eu vou fazer agora. 30 anos e estou vivendo a mesma coisa que os meus pais estão vivendo, eu vou fazer agora. Para de olhar para o passado. Para de remoer a derrota do passado. No contexto aqui, o povo olharia para esse texto no período de exílio e olharia para a sua vida de pecado, de distanciamento de Deus. E Deus está dizendo, para de olhar para o passado. Você pode ter cometido um pior pecado na sua vida, a maior lambança da sua vida. Ei, levanta a sua cabeça, olha para frente que Jesus se manifestou para destruir, te tirar, destruir essa situação ruim, te tirar dessa pendenga aí emocional e dizer a você, arregace as mangas e siga adiante. Arregace as mangas e trabalhe. Versículo 5, a Bíblia nos diz que este trabalho de restauração é um trabalho de cooperação. Veja, e ainda fala, no versículo 5, de cooperação inesperada, fala de estranhos que se apresentarão, estrangeiros que virão, pessoas de longe do seu contexto, de longe da sua realidade, pessoas que você não conhecia. Mas aí quando eu olho para o povo de Israel, e a gente tem que de vez em quando pisar aqui e pisar lá, quando eu olho para o povo de Israel e eu lembro do livro de Neemias, quando as pessoas estavam construindo o muro, as pessoas que estavam à volta lá de Jerusalém, estavam querendo o mal de Jerusalém, eram inimigos de Jerusalém, eram pessoas que perseguiam Jerusalém, e eram pessoas que odiavam Jerusalém, não queriam o bem. Talvez você tenha à sua volta algumas pessoas que são então, se enquadram nessa situação, enquanto você está querendo aí, já pensando na sua reconstrução de muros. E eu gosto muito da observação do pastor Josadac Lima, que ele faz em relação a esse versículo, que ele diz o seguinte, olha, até os relacionamentos tóxicos serão curados. Até pessoas que te deram motivos para você alimentar o seu coração com ódio a elas, vai estender a mão e te ajudar. Olha que interessante. Até pessoas que fazem parte de um momento infeliz da sua vida podem chegar e te ajudar. Então, queridos, não ignore se te oferecerem ajuda. Peça ajuda e seja grato a Deus. Amém? Outra observação, versículo 6. Deus não quer que você seja somente reconhecido como aquele que trabalha, como aquele que faz a obra, mas Ele quer que você seja reconhecido pelo seu relacionamento com Ele. Olha o que diz o texto aqui. Voltando um pouquinho para o versículo 5, que diz que as pessoas vão chegar, vão trabalhar, os muros serão reedificados e tudo mais, mas diz aqui a respeito de você, versículo 6, mas vocês serão chamados sacerdotes e vos chamarão ministros, sacerdotes do Senhor, ministros de Deus.
A palavra usada aqui para chamados é uma palavra que você aplica quando você chama alguém à distância, quando você chama alguém que você precisa muito e você identifica nela uma necessidade, você identifica nela uma referência para te ajudar. Então, se de repente você está no corredor de um hospital precisando de uma ajuda e passa um médico e diz: ei, doutor, você tem na rua, está precisando de um socorro, passa um mecânico, você grita: ô mecânico! A Bíblia está dizendo que você será chamado assim: ô ministro, servo de Deus, preciso de você aqui perto de mim, fala comigo, me traz uma palavra. Ei, servo de Deus, vem aqui. Deus quer que você seja reconhecido pelo seu relacionamento com Ele e por você servi-lo, não por aquele que levantou o que estava destruído somente. Deus faz uma obra de restauração em você, e Deus te plantou num determinado lugar para a glória dEle, para que as pessoas, quando olhem para você, reconheçam que Deus é através de você e que você é um carvalho de justiça. O Evangelho está nos dizendo aqui, querido, que ser ministro de Deus nesse contexto e nessa situação é ser luz num mundo de trevas. É ser sal numa terra onde as pessoas parecem que não têm mais gosto pela vida. É como diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13, 14 e 16, que você é sal da terra, luz desse mundo. E no versículo 16, para que brilhe em você, diante dos homens, a luz e as boas obras de Deus, para que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida. É essa a proposta do Evangelho para você. Você foi feito para brilhar e refletir essa glória de Deus. Para que as pessoas, quando olhem para você, quando vejam você, falem: ali, eu sei que Ele sabe me dizer algo para esse socorro que eu preciso. Ele sabe me dizer algo a esse respeito disso. Versículo 7 vai me dizer que esta mudança ela é completa. Essa mudança de Deus na minha e na sua vida, ela é completa, queridos. De um longo período de vergonha para a dupla honra. E aqui eu quero usar as palavras do pregador Moody, onde diz o seguinte, que essa dupla honra é filiação na família de Deus e a posse do próprio Cristo que habita no crente como Senhor e como companheiro. Aonde não havia esperança, aonde havia lamento e aonde havia dor, agora está injetado neste coração, nesta alma e nesse ânimo, vida, presença espiritual, alegria do trono de Deus, o próprio Cristo dentro de mim. Ao seu povo, Deus anuncia essa dupla honra. É importante nós lembrarmos que dupla honra aqui, queridos, não é uma satisfação dos nossos caprichos. A gente corre um risco de pensar nisso. De ter dupla. Não, agora aquele camarada lá que pisou no meu pé, agora vou pisar na cabeça. Não é isso. Não é satisfação. Ao seu povo Deus anuncia, né, para essa dupla honra, restauração de superação da humildade. Fizeram o que fizeram com você. Deus vai falar: vamos restaurar essa pessoa. Vamos mexer na vida dela. Transição de terra assolada para berço espiritual. Transição de uma pessoa onde as pessoas olhavam para você e falavam: ó, dou nada, aquela pode deixar que já era. Mas Deus vai fazer de você um manancial de bênção. Fonte que jorra graça, fonte que jorra amor, fonte que jorra perdão, fonte que jorra alegria, fonte que jorra a palavra do Evangelho. Uma fonte de bênçãos espirituais. E por fim, uma mudança de nação terrena, no caso de Israel, para uma nação que se encontrará com o seu Deus no reino celestial. De cidadão terreno para cidadão celestial. Essa é a mudança que Deus propõe para você. Essa é a mudança que ele tem no seu coração, no coração dele para você. E por isso ele diz: olha, aguenta mais um pouco. Espera aí. Espera. E é importante você saber que muitas coisas aqui não é só no plano celestial, irmãos. Nós não somos os crentes da esperança da última hora. Não, só quando eu chegar lá na glória que eu vou...
Tem coisa que Deus está falando que é para esse momento, é para esse tempo, é para a sua existência, é para a sua vida. Se a Bíblia fosse falar sobre reencarnação, seria não, e para uma das suas vidas, mas não, é para a sua vida, é para você. Tome posse disso no seu coração. Deus quer refletir a glória dele através da sua vida. Seguindo aqui no versículo 8, Deus fala também do seu caráter. E aqui ele expressa também o porquê ele quer fazer isso. Versículo 8, a Bíblia nos diz: porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. Deus junta essas duas palavras, iniquidade do roubo, para expressar o seguinte: é um roubo que ele é intensificado pela maldade. Todo roubo é mal, mas existem algumas coisas que nós vemos ao longo dos anos que a gente fala, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Como é que uma pessoa tem coragem de pegar um orçamento, por exemplo, de respirador e mandar entregar bandeja no lugar? Como é que a pessoa tem coragem de alguma forma, embolsar verba e recursos para se comprar oxigênio? E ver pessoas morrerem. Pessoas que estão fazendo isso agora na nossa nação vão se ver nas mãos do Senhor, porque Deus diz através da palavra que Ele odeia esse tipo de roubo. Nós veremos a versão brasileira de um juízo de Deus contra maus governantes e contra pessoas corruptas que se preocupam em somente roubar o povo para benefício próprio. Deus está dizendo, eu odeio isso. Talvez você que está me ouvindo seja vítima de um tipo desse de injustiça. Saiba que Deus odeia isso. Ele não quer que isso aconteça com ninguém, mas aconteceu com você. Outra coisa que a gente entende aqui também do caráter de Deus é que o Senhor fala que Ele ama o juízo. E o juízo é julgar com retidão, para cada pessoa a sua medida certa, com total exatidão. Há amor no Senhor, não pelo sofrimento, mas em saber que o juízo será aplicado de forma correta e de forma justa. Juízo aqui é julgamento, queridos. Então, duas coisas aqui eu quero dizer para você. Primeiro, não entre na lista de pessoas que passarão pelo juízo de Deus. Não entre. Fuja disso. Talvez as pressões do mundo, talvez a angústia da alma, talvez de ver e viver tanta injustiça, você falar, quer saber? Eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou agora extravasar. Não vá por esse caminho. O Senhor se preocupa em dar, em dizer o consolo ao seu povo para que você entenda que Ele não é de acordo com isso. Segunda coisa importante também que eu preciso dizer a você, viu alguém que está passando pelo juízo de Deus, deixa quieto, não fale bem feito, fica na sua, porque é um tratamento do Senhor. O Senhor fala que a vingança pertence a Ele. Isso tem um efeito para mim e para você dizer o seguinte, é dele a vingança, não é minha nem sua, é dele. Porque se você resolver vingar, Deus tira a mão. Então deixa Ele se vingar, porque talvez o seu bem feito possa ser muito mais danoso do que a maldade do que a da pessoa. Certo? Então, bora lá. Versículo 8, ainda falando do caráter de Deus, correndo aqui para a gente chegar no final, fala da fidelidade de Deus. Deus afirma que as pessoas receberão a recompensa. Deus afirma que fará com essas pessoas aliança eterna. Por isso, querido, permaneça firme, seja fiel na sua convicção de ministro com Deus. Deus fala ao seu povo, olha, eu darei a você fielmente a sua recompensa. Enquanto há injustos na sua vida, enquanto há pessoas que você não pode confiar, Deus fala a respeito de si. Eu sou fiel para entregar a você a sua recompensa. Eu sou fiel e farei com você uma aliança eterna. Isso significa que a aliança que Deus fez com você não pode ser quebrada.
Não sei qual foi, e se é que você fez alguma bobeira na vida, que de repente você está falando, parece que Deus esqueceu de mim. Ele está dizendo, esquece isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma aliança com você. Essa aliança não pode ser quebrada, eu não vou quebrar. Então, não largue mão. Invista nesse relacionamento com Deus. Segue adiante. Confia no Senhor. Persevera mais um pouco. Vai mais adiante. Não permaneça no pecado, mas insista para vencê-lo. Não se frustre perpetuamente com a injustiça e não saboreie todos os dias a angústia, mas busque celebrar e saborear a palavra de Deus, a presença de Deus na sua vida. Permaneça fiel, porque você é ministro de Deus e Ele quer que você seja reconhecido assim. Versículo 9. A bondade e a graça de Deus são um consolo extremo, extravagante, abundante na sua vida. Veja que a Bíblia fala da sua posteridade, serão conhecidas entre as nações, no nosso contexto, entre os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, as pessoas que acessam a sua rede social, seus descendentes, filhos. As palavras do Evangelho alcançarão essas pessoas. Deus prometeu abençoar o seu povo ao longo da sua história. Deus prometeu abençoar você, sua família, ao longo da sua história. Aos que sofrem as marcas do passado, o Evangelho diz que a sua marca será abençoado. Aos que vivem de cabeça baixa pela angústia, o Evangelho diz, levante a cabeça, que a sua marca será esperança. Jesus é o divisor de água de tudo isso, para mim e para você. Então creia que a bênção do Senhor também alcançará a sua família. Creia em Atos 16, 31. Não é conhecereis a verdade vos libertará. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por isso, queridos, no versículo 10 há um cântico aqui e há uma expressão do profeta, e eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida. Versículo 10 diz que regozijar-se-á o profeta no Senhor. Vai se regozijar muito no Senhor. E eu aprendo com esse versículo que eu e você precisamos ser mais gratos pelo provedor do que pela provisão. Veja que o profeta diz, olha, me alegrarei, regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegra em Deus. É o Senhor que tem que ser o motivo da sua alegria. Não venha à igreja ou coloque um cântico lá para tocar no seu carro, no seu telefone, somente para você celebrar a bênção. Celebre o Senhor, alegre do Senhor, cultue o Senhor. É o que Deus espera de você. E aí o salmista dá os motivos disso. Porque Ele me cobriu com veste de salvação. Deus te cobriu com veste de salvação. Não foi mérito, não foi sorte, foi dádiva dEle. Se alegre do Senhor, porque a esperança que Ele traz para você vai além da injustiça e não vai prevalecer na sua história. Se alegre do Senhor, porque o Senhor preparou uma festa, te convida, te aguarda para celebrar com Ele o dia da vitória. Num plano totalmente diferente desse que nós vivemos e que nós sabemos. Versículo 11, a Bíblia nos diz que o Senhor fará justiça. Diz assim, olha, Deus fará justiça. E ponto. O texto diz, porque a terra, assim como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Deus é didático, queridos, aqui na explicação. Fala para você o seguinte, faz sentido o que você ouviu? Você fala, faz, tudo bem, então tá bom. Crê nisso? Mais ou menos. Então Deus fala, imagina um jardim. Imagina alguém semeando nesse jardim. O que você espera que aconteça quando alguém semeia nesse jardim? Que brote aquilo que foi semeado. Faz sentido. É lógico. É isso que Deus fala. Faz sentido. É lógico para Deus isso na sua vida. Deus fará brotar na sua vida justiça. Deus fará brotar na sua vida recuperação. Deus fará brotar na sua vida consolo. Para Deus isso é muito lógico. Isso tem que fazer parte da nossa vida.
Por fim, a Bíblia nos diz que deste brotar de justiça, deste brotar de alegria, deste brotar das maravilhas do Senhor na sua vida, isso vai gerar louvor a Deus. Isso vai gerar testemunho a respeito de Deus, para que as pessoas olhem para você e reconheçam que através de você Deus existe, que através de você o Senhor opera, que através de você Deus cuida, que através de você Deus consola. O que Deus quer com você, então, através dessa palavra? Primeiro, que você se sinta consolado. Na sua angústia, na sua dor, na sua dificuldade, na sua preocupação, Deus quer que você se sinta consolado. Segundo, que você se sinta renovado. Você erga a sua cabeça e que ao sair daqui essa manhã, tenha essa convicção. Deus está olhando e vendo o seu sofrimento e Ele está te acompanhando e Ele está te segurando. Quando você fala, não aguento, não dá, não consigo, e aí você vai dormir de tanto cansaço, quem que você acha que te deu forças para levantar no dia seguinte? Quem que você acha que sustentou as suas mãos, sua voz, seus braços, para que você possa estar de pé e fazer as suas obrigações no dia seguinte? É Deus que está com você. Quarto, Deus quer que você tenha sua paixão renovada por Ele. Porque não é o acaso, não é o especialista, não é somente a pessoa ou o recurso que é o seu socorro. Mas é o Senhor que é o seu socorro. É o Senhor que é o seu alívio. É o Senhor que é a sua bússola. E aí, queridos, nessa dor curada na sua vida, nessa dor que talvez tenha tirado até de você força e o desejo de viver, Deus produz nela uma cura e produz em você um efeito tão grande que vai pegar essa sua história, esse momento infeliz da sua vida e transformar e usar, é a melhor palavra, para que seja compartilhada e edifique a muitos e o nome do Senhor seja glorificado através de você. Então não se deixe vencer pelas circunstâncias. Se erga diante das ruínas e erga as ruínas que estão diante de você. Exale a justiça de Deus, levante a sua cabeça, levante diante das circunstâncias e siga nas bênçãos e na bênção do Senhor. Amém, queridos? Esse é o consolo de Deus para você. O Senhor quer que você se sinta alcançado pela palavra, que você se sinta alcançado pelo Evangelho e que você se sinta restaurado pelo Evangelho, para que você tenha motivos para sorrir, para que você tenha motivos para se alegrar em Deus e para que você tenha motivos de seguir em diante, confiando nele. Ele está contigo. Vamos ficar em pé. Pai eterno e majestoso, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos unimos em oração, olhando acima dos montes, olhando para de onde de fato vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, nosso socorro vem do alto trono da graça, nosso socorro vem do mundo celestial onde habita o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o provedor de toda causa, aquele que alcança o órfão, a viúva, aquele que alcança o estrangeiro, aquele que alcança o injustiçado, aquele que alcança o enfermo, aquele que alcança o que está espiritualmente deprimido, entristecido e abalado. Por isso, Senhor, nos rendemos diante de Ti. Por isso, oramos ao Senhor confiando, dizendo o seguinte: Deus, no Senhor está a nossa confiança, no Senhor está a nossa esperança. Então, por isso, vem nesta manhã, vem neste culto, vem nesta sala, vem nesta casa, de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa história, produzindo conforto a quem tem que ser confortado, produzindo cura a quem necessita ser curado, produzindo consolo a quem precisa ser consolado, trazendo restauração àquele que precisa ser restaurado, vindo de encontro ao seu povo, enchendo a sua igreja de um renovo, de uma alegria, de uma esperança, enchendo o seu povo de ânimo, trazendo, Senhor, aquele cântico muitas vezes entalado pelas aflições e pela angústia, trazendo, Deus querido,
aquele grito de alívio e de alegria que estava preso, mas que pelo poder que é no nome de Jesus, será pronunciado, trazendo, ó Deus querido, força nos pés, nos joelhos, nas mãos, que outrora vacilavam, mas que serão tocados pela Tua graça e pelo poder que é no Teu nome, Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, confiando e crendo, porque se o Senhor se expressa a nosso respeito deste jeito, é porque o Senhor quer nos ver firmes, andando inabaláveis, correndo na Tua presença e na Tua direção. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por este culto, por estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos?